Bem-vindos aos ouvintes do Portugal com Inteligência. Notícias Portugal. Ora, hoje trazemos uma análise detalhada que vai desde aquele grande panorama macroeconómico do nosso país até ao nível mais, digamos, estrutural e interno. Vamos começar por observar os 10 grandes eventos que marcaram a semana, fazendo uma verdadeira radiografia aos desafios em curso. Depois, na segunda parte, focaremos a nossa total atenção numa mudança sistémica, uma daquelas que promete alterar por completo as bases da nossa burocracia nacional. Muito bem, vamos mergulhar nisto. A nossa estrutura de hoje está dividida nestes 5 pontos rápidos: destaques de política e economia, seguidos de sociedade e inovação. Depois, o prato principal: a revolução da AIMA digital, explorando o seu impacto socioeconómico e, claro, os desafios de cibersegurança e literacia que vêm por arrasto. Passemos de imediato à análise. Entramos então na primeira secção, destaques de política e economia, navegar tensões e finanças. A grande questão é como estão as nossas instituições a gerir o clima de altíssima pressão económica desta semana. Vejamos de forma totalmente neutra e rigorosa os 5 eixos que estão a dominar o debate. Primeiro, como avança a nova reforma laboral, apelidada de Trabalho 21. A resposta é simples: com uma notória resistência. O Governo avançou com a proposta para tentar aumentar a competitividade empresarial, mas as centrais sindicais rejeitam o diploma. O que lá está, antecipa um forte clima de tensão nas ruas. Em segundo lugar, o escrutínio europeu. O Tribunal de Contas deixou um aviso bastante duro sobre o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. Qual é o problema? O risco crasso de existirem zonas de financiamento sem o devido rigor. Terceiro ponto, a fiscalidade. A proposta de subir o IVA da restauração gerou uma oposição imediata. Numa fase tão sensível, uma nova carga fiscal neste setor desperta o receio de estagnação em inúmeras pequenas empresas. Mas, felizmente, nem tudo é turbulência. Como é que se perspectiva a estabilidade do turismo para o verão? Muito bem, na verdade. As entidades confirmam que o cenário é de uma enorme resiliência e aguarda-se um afluxo capaz de injetar uma liquidez fortíssima na economia. Por fim, os bombeiros. O que é que exigem? Um modelo legislativo que lhes garanta, finalmente, um financiamento estrutural plurianual. Acabar de vez com a asfixia financeira constante nas corporações que, no fundo, são vitais para o nosso socorro. Em suma, temos aqui o retrato perfeito de um país a tentar equilibrar a necessidade imperativa de crescimento com a inevitável fricção social e orçamental. Avançamos agora para a nossa segunda secção, destaques de sociedade e inovação, sob o signo da soberania e soluções. E aqui perguntamos: como é que o nosso país consegue equilibrar a alta roda da diplomacia internacional com, as persistentes falhas nas nossas próprias infraestruturas internas? Comecemos pela diplomacia. Como reagimos face aos Estados Unidos esta semana? O governo viu-se forçado a desmentir publicamente a administração norte-americana sobre a sugestão de utilização da base das Lajes no contexto militar do Médio Oriente. É um episódio claro que espalha as difíceis pressões sobre a nossa soberania territorial. Entretanto, mudando para o plano interno, como responder à enorme asfixia da habitação? Ora, a nova lei da construção modular surge precisamente como uma tentativa legislativa de acelerar obras e dinamizar o mercado que está em crise. Noutro ponto muito crítico, as infraestruturas de acolhimento. O aeroporto de Lisboa, infelizmente, voltou a exibir cenários de autêntico caos. Estrangulamentos crónicos nas fronteiras que mancham gravemente a imagem do turismo e do serviço público. Mas, em total contraste com estas dores de crescimento antigas, olhem para o setor tecnológico. Como se tem comportado? Portugal está a testemunhar uma afirmação gloriosa do uso de drones não tripulados na defesa nacional. É um setor que já capta investimento estrangeiro de ponta e reindustrializou o país. É fascinante, não é? Esta dualidade de um Portugal em modernização. De um lado, lidamos com filas intermináveis no aeroporto clássico, do outro, projetamos tecnologia aeroespacial de topo para o mundo. Depois de sobrevoarmos todos estes temas macro, das tensões sindicais ao sucesso dos drones, impõe-se a grande questão. Uma questão que serve de ponte para o nosso foco principal. Qual é, afinal, a reforma estrutural mais crítica e verdadeiramente transformadora que ocorreu esta semana no país? Bem, a resposta não está num grande pacote económico clássico, mas sim num passo muito mais silencioso que atinge em cheio o coração da burocracia nacional. O que nos traz de imediato ao nosso foco principal, a AIMA digital e o fim do limbo burocrático. No passado dia 11 de maio, a AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, deu um salto absolutamente histórico. Avançaram finalmente para a aceitação formal de documentos digitais. Mas paremos um segundo. Qual era, no fundo, o grande monstro que mantinha tudo isto encravado antes desta data? Ora, nos últimos anos, a AIMA debateu-se com um passivo dramático. Para tentar combater isso, criou-se a EMAIMA, a estrutura de missão para a recuperação de processos pendentes. Só que o grande bloqueio, o verdadeiro problema, não era apenas a falta de recursos humanos, era a ditadura do papel físico.
O sistema exigia que cada submissão fosse baseada em resmas infindáveis de impressões, idas exaustivas a notários e validações presenciais atrás de validações presenciais. Esta materialidade extrema criava um nível de frustração brutal no dia-a-dia dos imigrantes. Vidas inteiras bloqueadas à espera de um simples carimbo num bancão de atendimento. E para termos bem a noção da escala disto, a ordem de grandeza materializa-se neste número. Centenas de milhares. Centenas de milhares. É um número que impressiona. São milhares de processos migratórios que estavam, pura e simplesmente, pendentes no sistema. Não estamos a falar de papéis, falamos de indivíduos reais, retidos num prolongado e agonizante limbo legal. Pessoas impossibilitadas de alugar uma casa formalmente, de assinar um contrato de trabalho seguro ou até de viajar. Tudo porque o sistema ficou totalmente refém do papel. E isto ilustra brilhantemente o grande fosso entre o passado e o presente. Na coluna da esquerda, vemos o contexto de estrangulamento de ontem, a dependência pesada do papel, as validações presenciais obrigatórias que geravam atrasos colossais. É a imagem pura do bloqueio sistémico. Já na coluna da direita, vemos a luz ao fundo do túnel, o impacto operacional do novo modelo, assinaturas digitais, a permissão de processos resolvidos de forma totalmente remota e, claro, um foco enorme na rapidez. Ao remover aquela triagem física e presencial morosa, os funcionários estatais podem finalmente libertar tempo precioso, tempo que podem dedicar, em exclusivo, à análise documental profunda e às vitais verificações de segurança. Então, como é que isto se alcança tecnicamente de forma 100% remota? O segredo tecnológico que muitos de nós já usamos reside na chave móvel digital. Ao implementar o uso desta assinatura eletrónica qualificada nos portais da AIMA, abriu-se literalmente a porta para que advogados, solicitadores e os próprios cidadãos estrangeiros possam validar a sua identidade e os seus requerimentos à distância. Com uma chave móvel digital, submeter documentação passa a ter força legal imediata. E a razão pela qual isto muda completamente as regras do jogo é profundamente prática, elimina de vez a necessidade dramática que estas pessoas tinham de faltar dias inteiros ao trabalho, perder rendimento, só para passarem horas e horas naquelas filas intermináveis à porta dos serviços do Estado. Com a burocracia desmaterializada, entramos na nossa quarta secção, o impacto socioeconómico. Dinamizar o mercado de trabalho. Será que esta é apenas uma daquelas pequenas vitórias de gabinete para os serviços do Estado? Absolutamente não. Para entendermos o impacto real, temos de olhar para as próprias artérias da economia portuguesa. Setores cruciais, como a construção civil, o turismo, a agricultura e os serviços, têm estado a gritar, quase em desespero, pela falta dramática de mão de obra. Do outro lado da balança, tínhamos uma força laboral substancial, perfeitamente disposta e motivada para trabalhar, mas que estava impedida de o fazer formalmente, porque aguardava, às vezes anos, por títulos de residência bloqueados. Esta transição digital serve precisamente de ponte imediata. O desbloqueio afeta de forma direta o cotidiano dos empresários portugueses. Vai desde o dono daquele restaurante local que finalmente consegue contratar empregados de mesa legais para a época alta do verão, até o empreiteiro que não precisa de paralisar uma obra inteira por falta de pedreiros regularizados. Vamos avançar e ver como isto se constrói num ciclo incrivelmente benéfico para a sociedade inteira, detalhado nestes 4 passos claros. Primeiro passo, temos a emissão substancialmente mais rápida dos títulos de residência. Segundo, isso gera a transição imediata do imigrante para uma legalidade plena. Terceiro, no dia exato em que entram nessa legalidade, iniciam instantaneamente as suas contribuições ativas para os cofres da nossa segurança social. E quarto, o resultado natural disto tudo, uma redução drástica das dinâmicas da economia paralela. O grande ponto a reter aqui é percebermos que a pura eficiência administrativa, a tal desburocratização, tem o condão de proteger diretamente os trabalhadores de redes obscuras e da exploração laboral, e ao mesmo tempo injeta capital que é vital para os sistemas de proteção social de Portugal. Contudo, sejamos realistas. Nenhuma grande mudança estrutural vem isenta de perigos, certo? O que nos leva à nossa secção final. Desafios, cibersegurança e literacia. Os novos obstáculos. Quais são, afinal, os grandes riscos ocultos por trás desta súbita transição para o modelo 100% online? O Estado depara-se agora com uma dicotomia de extrema complexidade, uma dupla responsabilidade incontornável. De um lado, temos o desafio hiper-rigoroso da proteção de dados. Com a digitalização maciça de dossiês muito sensíveis de milhares de pessoas, o país tem a obrigação absoluta de garantir infraestruturas de cibersegurança altamente robustas que previnam fraudes documentais. Mas, e é aqui que reside o reverso da medalha, em contraponto direto surge o enorme desafio da inclusão digital. Há uma larga franja desta população imigrante que provém de contextos altamente vulneráveis. Pessoas muitas vezes sem telemóveis de última geração, sem acesso regular à internet ou simplesmente sem a familiaridade necessária para ativar autonomamente uma chave móvel digital. Ou seja, há o risco real e perigoso de tecnologia excluir precisamente aqueles que mais precisam dela.
É exatamente perante este fantasma da iliteracia digital que as redes de apoio assumem um papel absolutamente vital para o sucesso da reforma. As associações de imigrantes, os mediadores culturais e os centros locais de integração vão ter de atuar como pontes humanas insubstituíveis. Serão estas as entidades no terreno, com o fardo heroico de acolher as populações mais vulneráveis. Terão de guiar estas pessoas, passo a passo, clique a clique, pelos novos portais do governo, garantindo ativamente que o direito fundamental à legalização não fique estritamente dependente da aptidão tecnológica individual de cada um. E é precisamente isto que nos conduz à grande interrogação com que encerramos o análise de hoje. A burocracia digital corre o risco de se transformar numa nova barreira invisível? Vejamos. Embora seja inegável que a modernização da AIMA é um passo crítico e urgentíssimo para agilizar as prementes necessidades do mercado e, acima de tudo, acabar com a indignidade dos processos acumulados em papel, a verdadeira métrica de sucesso para Portugal será aferir se conseguimos aliar essa tecnologia a uma inclusão humana e abrangente. O digital tem de ser usado para demolir muros e nunca, mas nunca, para criar novos labirintos que deixem de fora aqueles que tentam contribuir com o seu suor para o nosso tecido socioeconómico. Fica esta reflexão para acompanhar o resto da semana. E da nossa parte por agora é tudo.